Fala turma, estamos aqui para um momento muito importante hoje com o nosso podcast da ID Médica. Se você ainda não conhece a ID Médica, é uma oportunidade para você conhecer. Já acessa aí também as nossas redes todas, ID Médica, você vai conhecer um pouco mais. Mas hoje, especificamente, eu e o Dr. Bonis estamos aqui para contar mais para você sobre esse mercado da saúde, da medicina, sobre o que vai acontecer na nossa imersão, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de março desse ano em Goiânia. E esse é um grande momento. Seja bem-vindo, doutor. Valeu, Tiagão. Tamo junto, né? Olha, eu tô muito empolgado mesmo, porque vai ser um momento, aqui inicialmente a gente vai soltar algumas pílulas, mas onde eu vou poder dividir um pouco da minha história, mostrando para vocês que você não tem que deixar o jaleco ser uma camisa de força na sua vida. Você pode tirar o jaleco e ser muito mais do que um médico sendo médico. É isso aí. Né? É isso. Então, a nossa promessa é transforme o seu nome na sua maior especialidade. Então, hoje eu não sou dermatologista, eu não sou médico, eu sou o Dr. Bonis e eu quero que vocês apropriem do nome de vocês. É isso aí, show de bola. Sabe uma coisa legal? É que esse podcast não é meu, não é do Bonis, é da ID Médica. Então aqui vai ser uma troca, turma. Vai ser muito legal. A gente quer trazer para vocês tudo que a gente vai viver esses dias, né, dentro da imersão. E quem sabe, por que não? Esse podcast não pode crescer e ganhar mais notoriedade. É assim que começa, né? É assim que começa, né? Sem pretensão, meio despretensioso, mas com um potencial muito grande da gente compartilhar cada vez mais insights para os médicos, empresários, né? Porque eu conversando com um empresário esse fim de semana, um grande empresário aqui de Goiânia, e a gente estava falando de posicionamento, de marketing. Ele tem uma empresa e eu tenho um nome, mas se for ver, as duas são marcas e que compartilham de muito conhecimento em comum, de muitos pontos em comum. Então, às vezes, um empresário que estiver escutando isso aqui, ele vai poder crescer muito. E se você quer que esse podcast cresça, eu já vou te pedir uma coisa. Já clica nesse sininho aí, já clica em se cadastrar e já envia esse podcast pro seu amigo médico, tá? Tiago, é para a área da saúde? Não, inicialmente vamos falar com o médico. Ponto. Eu não tenho problema nenhum em falar com a área da saúde, nós traremos com certeza. Se você fizer o favor de nos compartilhar, com certeza a gente vai poder trazer muitas pessoas da área da saúde, sim. Mas inicialmente eu queria que você compartilhasse esse podcast com um médico que você conhece, que está vivendo esse tempo de, você chamou de jaleco como camisa de força e não como aquilo que é o grande prazer, o sonho de quando você começou a estudar, fazer a faculdade ali. Então, entrega para esse cara que você vê, você conhece, sabe que ele é um excelente médico, que ele tem uma técnica incrível, mas que ele trabalha muito e às vezes tem um resultado menor do que ele gostaria. Esse é o momento de você fazer esse podcast chegar, porque tem muita informação legal para chegar nele. Agora, doutor, vamos lá, vamos nos apresentar oficialmente para essa turma, né? Acho que é importante, né? Eu vou começar por mim. Perfeito. Aqui a gente não tem muito essa coisa do meu convidado, não, porque nós somos convidados um do outro aqui hoje. É isso. Então deixa eu começar. Eu sou Thiago Kennisley, eu sou empresário, tenho um ecossistema com um grupo de 18 empresas, sendo 7 delas nos Estados Unidos, um faturamento hoje, quando somado as empresas todas, com mais de 115 milhões, um valuation muito grande, eu posso dizer, eu explico isso para você, nós somos investidores em algumas empresas nos Estados Unidos que tem crescido muito, que tem recebido muito aporte internacional, inclusive a gente está em processo de listagem de uma dessas empresas na Bolsa, né? Uma empresa que sozinha ela quintuplicou ou multiplicou por 6, 7, 8 vezes o valuation dela, a nossa empresa Hauser lá também, é o que nós chamamos de a Uber do telhado nos Estados Unidos, hoje com valuation de mais de 300 milhões, muito legal, e várias outras empresas, vários outros negócios, né? Seja na contabilidade, seja na processo de vendas, essa coisa toda, e hoje também temos mais de 400 mentorados entre Brasil e Estados Unidos, e esse é o meu grande papel na ID Médica, esse é o meu grande papel, falar de negócios, trazer o mundo dos negócios, aproximar o mundo dos negócios do médico, e aí veio o Dr. Bonis, que aproxima o médico do mundo dos negócios. Perfeito. Então, enfim, acho que esse é o nosso grande papel nesse momento. Essa foi a nossa conexão. Eu sou o Dr. Bonis, sou médico, sou dermatologista, mas mais do que isso, eu sou apaixonado pela minha
profissão, mas como a gente pode construir um ecossistema explorando o que você já faz. Então eu consegui criar um nome forte, de uma certa forma, criei uma marca, e eu sempre acreditei no poder da marca. Eu sempre falo que a forma como a gente se posiciona, como as pessoas nos encaram, tem a ver como você faz suas escolhas no dia a dia. Isso me possibilitou conectar com pessoas como o Thiago e também com outros grandes empresários aí do Brasil. E hoje a minha empresa duplicou de tamanho nos últimos 24 meses mais ou menos, mas mais do que o faturamento da minha empresa, que ao longo da conversa a gente vai trazer, é sobre os outros negócios que eu estou fazendo a partir do meu posicionamento. Então, às vezes a gente tem uma oportunidade de explorar você e você está sendo explorado. Então, eu acho que o segredo é mais ou menos esse. Fantástico. Eu quero aproveitar e já agradecer os nossos patrocinadores oficiais, né? Nós temos patrocinadores incríveis que estão nos ajudando nesse primeiro projeto aí da ID Médica, né? Nós temos Fast Lucro, nós temos Blue 3 Investimentos, né? Essa empresa que já caminha comigo há muito tempo. Fast Lucro também um sócio, um grande parceiro, hoje uma referência quando se fala em consultoria para médicos, né? Para clínicas, para hospitais. Nós temos também, quem mais? A Summer. Nós temos a Summer, que é uma grande parceira, uma patrocinadora que tem nos ajudado também na construção dos ambientes incríveis das nossas casas, dos nossos consultórios, vão estar lá conosco. Nós temos a Richesse, que também estará conosco, já presente, já está nos ajudando, nos apoiando bastante, e muitos outros que estão chegando por aí. Você vai... A Poltrona de Aluguel, que é outra também, outro parceiro incrível, né? Ele tem toda essa parte do aluguel de poltronas ali para o pós-operatório, né? Pós-operatório, que é muito legal. Então, enfim, agradecer nossos parceiros aqui. Você vai ver a marca deles, o nome deles rodando aqui. Já é uma forma de agradecimento desses grandes parceiros que estão conosco, estão comprando a ideia, apostaram primeiro na ideia conosco. Mas vamos falar de médico, vamos falar de ID Médica, vamos falar de negócio, né, doutor? Primeiro porque é um projeto disruptivo para Goiânia, né? Como a gente estava conversando, a gente nunca viu algo nesse sentido, né? A gente vê alguns eventos para médicos em Goiânia, mas muito voltado para a parte técnica, né? E aqui a técnica vai perder o valor, porque com certeza você, como um bom médico, você já estudou no mínimo 6 anos, então você já domina a técnica. Se você fez uma especialização, mais uns 3, 4 anos, e já deve ter ido em não sei quantos congressos, mas o que a gente quer trazer aqui é o que existe além da técnica, que você pode valorizar o que você faz no seu consultório. E doutor, você sabe que isso é uma das coisas que mais me encantou na sua história, encanta na sua história, porque você entendeu isso muito cedo, né? Quando nós falamos do Dr. Bonis, a gente está falando de uma marca, né, consolidada, registrada, mas você não parou no Dr. Bonis, você criou toda uma estratégia, uma narrativa que depois se transformou, e se eu estiver errado me corrija, ela foi se transformando num produto, e esse produto ele tem um grande potencial dentro do que você já faz, que é o colágeno. Conta pra gente essa história de como é que nasceu o Dr. Colágeno aí. E aí eu preciso te parabenizar. Por quê? Porque você conseguiu construir, através da marca Dr. Bonis, um segundo branding, uma segunda marca, que é o Dr. Colágeno, e elas se confundirem, mas uma não tirar a força da outra. Acho que isso é uma coisa potente. Como é que você conseguiu fazer isso? De onde saiu essa ideia mirabolante da cabeça do médico? Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é o seguinte: quando a gente fala transforma o seu nome numa marca, né, na sua maior especialidade, é para você reforçar o seu brand. O que você vai fazer com isso é a escolha sua. No meu caso, especificamente, há uns 10 anos atrás, eu fiz um curso de marketing onde me falaram uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que eu repito médico, com certa 10 frequência. anos atrás, médico. 10 anos atrás. Eu queria muito... Nós vamos fazendo essas interrupções, por quê, doutor? É importante você entender a linha do tempo. Muito se fala de rede social. Sabe por que a gente não quis fazer um evento de rede social? Porque tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando em rede social, é importante, mas é uma parte importante do que você faz, médico. Há 10 anos atrás, esse cara estava estudando sobre marketing, ele médico. Então, você imagina esse roxinho bonito aí, novinho, então, ele passou pelo menos uns 10 anos na faculdade, 10 anos atrás ele estava estudando marketing. 10 anos atrás, e foi quando me falaram que, assim, se você não for líder do seu mercado,
você cria um novo mercado. E aquilo ficou na minha cabeça, porque era mais ou menos na época da harmonização facial, onde os congressos, os médicos falavam muito assim, cara, explora o preenchimento, a harmonização facial, que você coloca 10, 15 seringas no rosto do paciente, aquilo ali vai dar muito retorno financeiro. Primeiro, você criar um novo mercado tem que estar relacionado àquilo que faz sentido para você. Eu olhava para aquilo tudo, mesmo ainda não tendo a demonização facial que a gente brinca, aquilo ali não me encantava, né? Eu falei, tá, mas será que não tem uma forma de eu rejuvenescer as pessoas sem necessariamente encher o rosto delas de preenchimento? Eu falei, não, já existiam os bioestimuladores de colágeno na época e tudo mais. Eu falei, não, tem o colágeno. Daí eu olhei com mais carinho pro colágeno. Eu falei, não, o colágeno é uma proteína que a gente existe na pele. Eu falei, mas espera aí, as pessoas já conseguem identificar que colágeno é rejuvenescimento. Eu falei assim, tá. E se eu criar uma narrativa em cima do colágeno, aonde depois, com o tempo, eu fui entendendo o poder dessa narrativa, porque o mercado caminhou para isso. Então, querendo ou não, eu furei a bolha. Sim. Depois eu fui pioneiro. Daí depois o mercado chegou junto comigo, assim, atrás de mim, vamos pensar assim. Eu falei, mas se eu criar uma marca chamada Dr. Colágeno, será que existe? Será que está registrada? Daí eu criei a marca Dr. Colágeno, registrei ela tanto para produtos, que está saindo meu primeiro produto aí, que em breve eu vou falar para vocês qual vai ser, aonde eu entendi o poder do colágeno, não necessariamente se você toma, se você estimula, se você está buscando alguma coisa relacionada ao colágeno, mas ele representa rejuvenescimento. E no momento que a gente está falando de wellness, de saúde também, ele também coroa esse movimento. Então, resumo, eu antecipei um movimento que está acontecendo agora. Então, a hora que o mercado chegou, eu já estava lá pronto. Então, é aquela história, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, foi nesse sentido. Mas foi uma visão de mercado, e uma das coisas que eu aprendi também, o visionário é aquele cara que olha para o futuro e aplica no presente. Mas tem visionário de uma semana, tem visionário de um ano, tem visionário de 10 anos. No caso, eu fui um visionário de 10 anos que eu estou colhendo agora. Eu quero muito que você pegue essa visão, turma. E amigo médico. Há 10 anos atrás, ele foi para um evento ou foi estudar marketing e ele trouxe para a realidade. É claro que o que eu quero muito que você entenda a partir desse bate-papo aqui é como funciona a cabeça do médico empresário. Porque o que ele falou, a técnica, você estudou 10 anos, 7, mais não sei quantos anos de residência, mais especialização, aquela coisa toda. Você passou ali 10 anos e nunca para, né? Você vai continuar. Eu acompanho o doutor, ele dá treinamento e ele está em treinamento o tempo todo sobre técnica. Não vai parar, não vai acabar. Aqui a gente não está dizendo para você, para de estudar a técnica e foca só em negócio. Não. O que a gente está querendo aqui, o que eu quero muito que você pegue na fala do doutor ele era médico, ele estava médico, mas ele estava olhando para o mercado. Ele estava visualizando aquilo que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Ele estava buscando outras disciplinas, estava buscando outros conhecimentos, né? Eu sei que você, médico, ficou muitos anos lá dentro da faculdade e precisa, né? Você lida com a nossa vida, sim, né? Importante ressaltar, era importante isso. Mas o que não faz sentido é você não olhar para o seu negócio ou para a sua especialização como um business, perfeito, como um negócio. E foi isso que você fez lá 10 anos atrás. Então pega essa linha do tempo. 10 anos atrás ele começa a estudar marketing. Do marketing ele olha para aquilo e fala, cara, mas eu preciso criar uma narrativa para isso. Só que tem um detalhe, primeiro ele pesquisou se a marca estava validada ou não. Percebe que tem um passo a passo? O problema é que hoje a galera fica te ensinando a fazer rede social e aí você fala assim, o médico tem que estar na rede social, aí você vai fazer dancinha. O médico tem que estar na rede social, aí você vai fazer o que todo mundo está fazendo. Uma das coisas que o Bonis me falou logo no início foi o seguinte, cara, eu não quero ter aquele Instagram que só mostra a bunda o tempo todo. Isso. Lembra disso? Bunda e peito. Foi um negócio totalmente assim. Eu não quero ter aquele Instagram. O Instagram é de antes e depois. E tudo certo se o seu Instagram for baseado na técnica, mas baseado no que eu enxergo de oportunidades,
Uma pessoa que entra no meu Instagram, hoje ele entra lá na primeira página, tem eu e a Ana Hickman, que é minha sócia dentro do outro negócio que eu vou trazer para vocês. Tem eu e o Gustavo Lima, que é o meu paciente. Então tem eu e o Pablo Marçal, que eu estava recentemente com ele lá em Orlando. Então eu quero que a pessoa entenda o Dr. Bones, o que ele é na essência. A entrega de antes e depois é só um dos pilares que eu trabalho no dia a dia. Então, isso não me resume. Se a pessoa coloca um Instagram desenhado para isso, ele vai atrair especificamente pacientes. Eu já passei por isso também, né? É interessante. Hoje eu tenho uma clínica que fatura mais de R$1 milhão por mês. Eu posso falar isso com um certo orgulho, mas... talvez há uns 4 anos atrás eu atendi o Unimed. Então eu atendia plano de saúde. Talvez é o seu caso, que você simplesmente quer parar de atender plano de saúde. Tinha uma época aqui que eu atendia também uma cooperativa de planos que tinha 6, 8 planos de saúde, uns 8 anos atrás, 10 anos atrás. Então talvez você está caminhando, você tem um step by step. O que a gente quer fazer aqui é dar uma comprimida no seu tempo, que é dar uma acelerada, uma potencializada no que você carrega. Porque eu queria ter escutado mais de algum colega médico a visão que eu tenho hoje, né? Esses 10 anos, a gente poder talvez resumir isso em 2 dias. Não que você vai sair de lá uma máquina, mas às vezes 2 insights iniciais, foi que eu gravei de 10 anos atrás, foi que talvez mudou a minha história. Tem que ter eu preciso criar um produto, esse produto já está registrado, eu tenho que ter uma narrativa para ele. Tem 10 anos isso. Agora o produto está ganhando vida. Só que tem um detalhe. Ele passou 10 anos plantando essa imagem do Dr. Colágeno. E aí é importante entender. Perceba essa linha do tempo, e te acompanhando eu vejo. Quando ele fala de Dr. Colágeno, ele não estava primeiro pensando em vender colágeno. Não. Ele estava pensando primeiro em criar uma cultura na cabeça dos seus clientes. Quais clientes? Aqueles que iam fazer procedimento de dermato. Mas ele estava criando essa cultura e estava também criando a imagem, a narrativa do que é o Dr. Bones. O que é o Dr. Bones? Alguém que está preocupado em trazer naturalidade, né? O amadurecimento da mulher, da pessoa, do homem com naturalidade, por isso entra o colágeno. Percebe? Eu não sei, médico, se você consegue enxergar isso, e para mim é muito claro. Para mim é muito claro essa construção da marca Dr. Bones com a marca Dr. Colágeno que se funde e faz ele ter, e é um dos fatores que faz ele ter o resultado que tem. Por quê? Importante, quando nós decidimos criar a ID Médica, eu não sabia quanto o Bones faturava. Eu sabia que ele era uma referência, mas eu não sabia de faturamento. Eu descobri de faturamento dele há uns 15 dias atrás. Mas por que, então, o Dr. Bones? Porque, para mim, com clareza, alguém para ensinar, um médico para ensinar outro médico como sair do bisturi, do jaleco, da camisa de força para criar negócio, tem que ser alguém que está criando negócio. E o que eu vi era exatamente isso. Né? A clínica dele não obrigatoriamente, aí tem um outro desafio, porque nós temos uma terceira marca aqui, que é o BI Aesthetic, que é a marca da clínica. Sim. E isso também traz uma série de desdobramentos para o resultado que ele tem hoje através de outros médicos. Então imagina que ele precisou criar o Dr. Bones, o Dr. Colágeno e a BI Aesthetic. Só aqui, eu não estou falando dos outros negócios. Estou falando só dentro do ecossistema dele. Então, primeiro ecossistema, vamos fazer a primeira camada. Do motor 1, né? O motor 1 do negócio dele. E entenda sobre isso, médico. Existe dentro da sua especialidade, a sua especialidade é o motor 1. Como é que você faz dinheiro hoje sendo médico? Fazendo cirurgia plástica, sendo dermato, cirurgia cardíaca, né? Cardiologista. Cirurgião vascular. Nutrologia. Esse é o seu motor 1. E tá tudo certo, você precisa ter, todo o negócio tem os motores que alavancam o negócio dele. Só que você precisa entender o seguinte, motor 1 não vai te deixar rico. Motor 1 é técnica, motor 1 é obrigação, motor 1 é o que as pessoas estão procurando em você. O que vai te levar para o próximo passo é o motor 2, que é quando, a partir do motor 2, que é quando a sua marca pessoal, o seu nome ganha mais força do que aquilo que você faz. Perfeito. Aí você tem Dr. Bones, Dr. Colágeno, BI Aesthetic, motor 2.
Só que existe o motor 3, o motor 4, o motor 5, que é quando você começa a olhar para aquilo que você está fazendo dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, dentro da cirurgia, e você começa a olhar as oportunidades invisíveis e disfarçadas que estão ali dentro. Que é a hora que você pensa o seguinte, pô, se é o Dr. Colágeno, se eu ensino sobre colágeno, por que eu não posso ter um produto de colágeno que eu confio, que eu chancelo, que eu atesto para melhorar a vida das pessoas, para fazer essas pessoas crescerem e amadurecerem com mais naturalidade? Motor 3? Motor 3? Ou ele começa a olhar para o mercado lá fora e fala assim, cara, tem uma clínica de estética que está crescendo bastante, tá ligada à sobrancelha, tá ligada a outras áreas ali, mas tem tudo a ver. Cara, eu posso utilizar esse mercado, as minhas clientes que estão aqui, elas podem também ser minhas clientes em outro negócio, motor 4. Então, tudo isso o Bonis fez e está fazendo nesse momento. E agora indo para a educação, talvez o motor 5, que pode ser mais forte que todos os outros motores. E nem é sobre educação aqui hoje, não é verdade? É verdade, mas a gente tem que entender, a primeira coisa que eu gosto de repetir, a gente tem que ser constante e coerente. Porque às vezes a pessoa é constante, mas não é coerente. Às vezes a pessoa é coerente, mas não tem constância. Eu até brinco, tanto faz se é no Instagram, mas parece que a pessoa é bipolar, né? Tem dia que ela posta muito, depois ela fica uma semana sem postar, né? Então, eu sou um cara constante e coerente o tempo todo. Isso faz com que as pessoas demoram um certo tempo para te posicionar, para você ter um posicionamento. Ninguém te lê hoje e já sabe exatamente o que você faz. A partir de quando ele te vê um post, te vê no Instagram, vê alguém falando de você, vê o stories, lê uma reportagem num exame, eles vão construindo a sua imagem e vai te colocando em algum lugar específico. E eu sempre tive essa preocupação das pessoas me terem como uma marca, né? Apesar que é meio estranho falar isso como um médico ou mesmo utilizando um nome, e quando a gente fala transforma o seu nome na sua maior especialidade, é para você virar uma marca. E se a gente tirar o que envolve uma marca de roupa, uma marca de carro, uma marca é uma coisa que fica marcada na cabeça das pessoas. E é isso que eu queria. E às vezes, porque está formando muito médicos, a gente tem uma conversa em comum que o médico vai perder o valor. Mas está errado. Nós somos responsáveis de gerar o valor na gente. Então, a partir de quando está formando muito médico, talvez é uma oportunidade de você criar sua marca, porque a grande maioria não vai estar preocupado com isso. Por isso que até o nosso evento é mais exclusivo. É para quem está preparado para esse próximo passo e que está incomodado com o teto, porque o teto é a gente que coloca também. Eu mudei meu teto o tempo todo e eu às vezes vou começar o ano, vou fazer a projeção do ano, eu adoro errar minha projeção do ano. E porque sempre eu extrapolo aquela projeção inicial que eu espero para aquele ano. E um dos momentos que aconteceu isso foi quando eu participei de uma mentoria, porque para mim tem a ver com expansão de mente. Eu ouvi falar sobre assim, você tem que arranjar uma forma de multiplicar seu negócio por 10. Daí eu falei assim, cara, no meu consultório eu queria só dobrar, não dá para multiplicar por 10. Eu estava no meio de grandes empresários, caras que fundaram o iFood, né, e por aí vai. Daí eu falei assim, peraí, mas rede de franquia é uma opção, né? Eu falei assim, eu não estou vendo nenhuma rede de franquia que carrega essa bandeira minha. Então, estava sendo coerente, estava sendo constante, estava olhando a oportunidade, porque depois que a gente tem essa cabeça de empreendedor, qualquer conversa, qualquer momento é uma forma da gente falar assim, como é que eu posso aproveitar isso aqui? Resumo, surgiu a oportunidade de eu virar sócio da Ana Hickman, numa rede de franquias chamada Além do Olhar by Ana Hickman. E com isso, eu pensei, primeiro melhoro o meu brand, melhoro o meu posicionamento, trago toda a minha expertise para a rede de franquia Além do Olhar by Ana Hickman, e ainda crio um caminho para escalar o meu negócio, não deixando o motor 1, que é a minha clínica, não rasgando o meu diploma, não destruindo a imagem que eu estava construindo até aquele momento. Na verdade, aquela imagem que eu construí fez com que a Ana olhasse para mim e falasse assim, você é um cara que eu quero associar a minha imagem. Então, olha a importância da gente primeiro ter certeza, e é o que você falou, muitos médicos, por causa de assessorias ou consultorias, eles estão muito preocupados em, nossa, eu tenho que ir para o Instagram falar alguma coisa. Você tem que gastar mais tempo entendendo o que você carrega.
Porque falar é fácil, depois você entende o que você carrega. É isso. Porque senão fica um sacrifício você ir pro Instagram e falar todos os dias. Eu costumo falar que pra mim é um sacrifício eu não poder falar de tudo que eu gostaria. Eu queria o tempo todo estar falando no Instagram. Então, primeiro você tem que saber o que você carrega. Segundo, você tem que comunicar o que você carrega. Ninguém é obrigado a descobrir o que você é. Você tem que comunicar aquilo. Terceiro, você tem que ser coerente de uma forma para que as pessoas que você tem interesse, você também seja interessante para elas. Eu gosto de falar, e eu sei que você tem um conhecimento, e eu quero que você fale um pouco sobre isso. Não tem problema nenhum a gente ser interesseiro no sentido de ter interesse em alguém, num negócio, desde que você seja interessante. Porque rapidamente, se você não for interessante, você vai sair da mesa. Porque hoje é muito importante a troca, né? Então, me fala você como estrategicamente esse crescimento meteórico, que vamos falar assim, que você teve, de você trabalhar com essa questão de interesse, estratégia. Bom, esse lance ele é traduzido no próprio ID Médica. Por que são 50 médicos apenas? Porque eu defendo, eu acredito que é impossível você ser interessante para 100, 150 pessoas ao mesmo tempo. É impossível. Então, para você construir negócios de valor e relevante, você precisa de relacionamento. Relacionamento você não faz da noite para o dia. Relacionamento ele precisa ser construído. Quando nós pensamos na ID Médica, por exemplo, 50 médicos, e são médicos escolhidos. Se você acessar agora idmedica.com.br, você não vai ver o valor da nossa imersão lá. Sabe por quê? Porque nós é que queremos te escolher. A gente quer saber se você está preparado para andar conosco. Por quê? Porque nós não queremos ser mais uma imersão. Nós não queremos fazer mais um evento. Não estou lá para ficar te dando aula. Eu quero trocar com você. Eu quero contar para você o que eu faço como ecossistema de negócio. Eu quero que você me conte as suas dificuldades. O Bonis vai contar como ele fez e como ele tem feito para construir esse ecossistema de negócio. E nós queremos fazer negócio com você, médico. Nós queremos dar próximos passos com você. Sabe por quê? Seria incoerente da nossa parte vir aqui falar sobre transforme o seu nome na sua maior especialidade e não te ajudar a fazer isso. Sim. Eu quero te ajudar a fazer isso. E só tem um jeito de eu te ajudar, sendo interessante para você. Então, o que o Bonis acabou de citar, eu preciso sim ser interesseiro em quem eu vou trazer para a imersão, né? E existe uma frasinha de internet que eu sei que é contra isso. Network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Não, não é bem isso. Você tem que ter interesse, com certeza, porque esse interesse ele pode ser traduzido em estratégia. Você precisa ser estratégico em selecionar a pessoa certa. Por que eu escolhi o Bonis? E aí que eu falo, eu escolhi como ele me escolheu também, para andar juntos quanto médico. Eu já tive vários mentorados médicos e tenho alguns mentorados médicos. Mas ainda me faltava o médico que pensava parecido comigo sobre aspecto de negócio. Quando eu conheço o Bonis e eu entendo que ele tem uma marca, eu entendo que ele tem uma empresa que fatura, que atua, e eu entendo que ele tem outros negócios que casam com o negócio principal dele, eu falei, cara, eu achei a pessoa que faz sentido para eu poder ter um negócio juntos, e esse negócio, claro que ele parte da educação. Então, não é problema dentro de uma construção de relacionamento você ter interesse. Porque o interesse, repito, é a estratégia que você vai ter em escolher a pessoa certa. Você não vai conseguir fazer relacionamento com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, qual é o correto? Que você traga um número de pessoas que faz sentido para perto de você, e a partir desse número de pessoas, conhecendo e relacionando, você vai entendendo como vocês podem fazer negócio juntos, e desse negócio vocês vão ganhar dinheiro. Então perceba que o dinheiro ele é dos capitais que eu costumo dizer, e eu vou dizer muito sobre isso, inclusive na imersão, que existem 4 tipos de capitais que você precisa se preocupar, 3 antes do capital financeiro. Qual que é o problema? E você percebe que hora nenhuma nós estamos falando sobre levar você a ganhar mais dinheiro. Nós estamos falando em você transformar o seu nome na sua principal especialidade. E isso vai fazer você naturalmente faturar mais, como fez o Bonis. Sim. Primeiro capital que você precisa se preocupar, o seu capital social. Seu capital social. Quem são as pessoas que você se relaciona? Eu falei isso ontem para uma médica que fechou conosco, que está indo, uma médica referência em Goiânia, conhecida do Bonis, inclusive. Eu falei para ela, falei assim, olha, somos nós que escolhemos você. E como nós escolhemos você? Porque nós queremos médicos como você na imersão, porque eu preciso deixar o capital social da imersão relevante. Porque nem todo mundo vai fazer negócio comigo com o Bonis, mas pode fazer com os próprios médicos que estão ali dentro. Sim. Quantos negócios não pode surgir numa imersão como essa? Então, preocupe-se primeiro com o seu capital social. Depois você vai se preocupar com o seu capital de branding.
Qual é o capital de branding? Isso que nós vamos ensinar você, a sua marca pessoal. E a sua marca pessoal não é só sobre o seu rosto bonito, seu cabelo cortado, sua barba feita. A sua marca, sim, é o seu nome, a imagem que você passa, a mensagem que você entrega, a narrativa que você aplica e o seu dia a dia coerente com aquilo que a sua marca está falando. Então você precisa pensar no capital de branding. Depois o seu capital de networking. Tiago, capital de networking social não é o mesmo? Não. Capital de networking são aquelas pessoas que vão apresentar você para outras pessoas. O capital social, você ganha vínculo de imagem naturalmente quando você se associa a alguém. Eu fico mais médico quando eu estou com o Dr. Bones e o Dr. Bones fica mais empresário quando ele está comigo. Tá tudo certo, associação de imagem. Isso nós vamos promover para você. Capital, citei para você capital social, capital de branding, capital de networking, para só depois vir o capital financeiro. Sabe por quê? Existe uma estatística que diz que quando a pessoa te procura, a estatística é do Sebrae, inclusive, quando a pessoa te procura, quando ela vem atrás de você, seja por indicação, seja porque viu você na internet, seja porque viu um patrocinado seu, viu um anúncio seu na televisão, no rádio, no jornal, em qualquer outro lugar, você tem 80% mais de chance de fechar negócio com essa pessoa. Se essa pessoa já vem decidida a comprar de você, você não precisa dar desconto para ela, capital financeiro. Então, para que você ganhe dinheiro de verdade, para que você fature R$1 milhão, 600, 400, 200, 300 mil na sua clínica, no seu negócio como médico, você vai precisar cuidar desses 3 tipos de capitais primeiro. E esses 3 tipos de capitais nós vamos ensinar você na imersão ID Médica. Para quê? Para então você pensar no dinheiro. E aí nessa hora é a hora que a gente fala o seguinte, cara, por que tem muita gente que fica tem médico que vende a hora a X reais e tem médico que vende a hora 10 vezes o X reais? Porque ele cuidou primeiro do branding, do network e do capital social dele. Naturalmente, depois disso, os clientes que vão chegar estão dispostos a pagar o preço para ele. Então, tudo isso eu entendo que nós vamos criar. Eu quis usar essa analogia da ID Médica para dizer para você, quando a gente escolhe você médico para estar conosco, você vai lá, entra no site, preenche uma aplicação, nos chama no direct e fala o seguinte, eu quero estar com você, eu estou aqui olhando e falando o seguinte, cara, como eu posso agregar valor para esse médico, como eu vou fazer negócio com ele, ou como ele pode fazer negócio com essas pessoas, como podem surgir indicações ali dentro e como esse movimento que está nascendo aqui vai melhorar a classe de médicos e naturalmente, por eu fazer isso, eu vou ganhar mais dinheiro. Perfeito. Eu acho que tem um outro capital que pelo menos ultimamente eu entrei em contato com essa palavra e a traduz pelo menos 2, 3 desse que tem a ver com isso aqui, ó. Deixa eu só buscar aqui, ó. O capital digital. Porque hoje, na hora, sim, antes a gente entrava no elevador, não sei se vocês têm essa percepção, eu estou num prédio no 8º andar e eu observo as pessoas, né? Um segredo é esse, eu começo a observar a natureza, depois as pessoas, você vai ver que ali está a resposta de muitas coisas na sua vida. Antes era aquela história, você olhava para a cara de uma pessoa e vai chover hoje, né? Hoje não existe isso, as pessoas nem olham para a cara do outro mais, está todo mundo nesse universo aqui. Isso aqui libera uma dopamina deliciosa, gente. Qual que foi o segredo que eu entendi? 90% está consumindo, 10% está produzindo. Então eu entendi que, tipo assim, eu gosto da dopamina, sem dúvida nenhuma. Mas e se eu usar minha dopamina fornecendo para as pessoas? Eu quero fazer parte dos 10%, não dos 90% que fica consumindo. Então isso se chama capital digital. É o quanto as pessoas te valorizam a partir daquilo que eles te posicionam, como você se posiciona na rede. Com isso, tem uma outra frase que eu gosto de falar muito. Eu não acho, diferente do que o mercado fala, que marketing é tudo. A primeira vez que eu falei isso para um marqueteiro, ele ficou meio grilado comigo. Eu falei, calma, eu acho que tudo é marketing, então é diferente. Então, com isso, você entende que quando eu faço um post pela manhã mostrando que eu estou treinando o meu filho para ser um sucessor, a pessoa que está me absorvendo, possivelmente vai falar, putz, você está treinando o filho, eu acho que ele também consegue me treinar. Então, eu consigo gerar mais valor numa mentoria que eu estou lançando, por exemplo, ou numa imersão que eu estou lançando. Então, o tempo todo eu estou preocupado em comunicar na minha rede algo que gere mais valor para algum produto que eu estou trabalhando. E agora eu estou indo para os infoprodutos também, e eu quero voltar especificamente para essa especialidade, porque o segredo é isso. Eu criei uma especialidade que realmente, na verdade, assim, eu dei força para a especialidade
não falo médica, mas eu estou falando no caso o colágeno, que me dá a possibilidade de eu virar sócio da Ana Hickman, uma rede de franquia, escalar meu negócio, de eu criar um infoproduto, de eu criar um produto físico, de eu gerar valor maior para mais pacientes me procurarem no consultório, porque está todo mundo hoje fugindo do artificial e uma das formas da gente fazer isso é através de tecnologias, tratamentos que tratam a flacidez. Então, o tempo todo eu estou gerando valor para o colágeno, sendo coerente com o meu discurso de 10 anos atrás e facilitando com que as pessoas que vão para o Instagram, me ver no Stories ou no Feed, entenda que, putz, esse cara tem um capital digital tão forte que mesmo se ele não fosse dermatologista, eu queria fazer um negócio com ele. Então, o capital digital é quando a especialidade, o que você comunica, torna secundário, que é um pouco do que a gente fala do ID Médico. É sobre eu fortalecer o meu nome, inicialmente através de um alicerce ali que tem a ver com que eu era bom. Mas eu entendo que hoje a dermatologia, o colágeno, é mais uma narrativa do que o que me resume. É isso aí. Sabe outra coisa legal também? A gente acabou não falando, né? Porque ID médica, né? Identidade médica. Perceba que tudo que a gente está falando está muito ligado à identidade do médico. Criar a sua própria marca, transformar você na sua própria marca, é também pensar na sua identidade. Agora, Bonis, deixa eu só voltar de novo numa outra coisa aqui que é importante. Você e pesquisas nossas dentro do nosso mercado e até com parceiros que estão dentro e já atuando no tempo, a gente tem uma conclusão que menos de 1% da classe médica fatura, hoje de Goiânia, vamos pegar, fatura mais de R$1 milhão por mês. Esse não é um número normal para a classe médica, para um médico. Não é um número normal. Eu já tenho convicção disso, nós temos dados para isso, nós temos empresas, temos estudos, não é um número normal. Então você construiu e vem construindo um nível de faturamento muito distante do que a classe médica fez. Vamos pensar naquele médico que está hoje faturando 40, 50, 60, 80, 100 mil reais que seja, que também já vai diminuindo essa frequência e esse percentual. Conta para essa galera, se você puder, eu sei que não dá, até pelo tempo, não dá para dar um step by step aqui, um passo a passo, mas o que você fez para chegar num faturamento tão grande? E qual é a importância de gestão de pessoas e gestão de vendas nisso tudo? Porque, médico, entenda isso, tá? O que a gente está te ensinando, o que o Bonis vai trazer, eu vou falar de gestão financeira, eu vou falar de gestão comercial, vou falar de gestão de pessoas, e ele vai falar como ele fez. E a gente casa, né, o conceito, aquilo que eu faço no mercado, com o que ele faz dentro da clínica. Então, o que você fez para chegar num faturamento tão diferente do mercado, tão acima do teu mercado? E qual o papel, né? Gestão de pessoas, gestão comercial, gestão financeira, processo dentro disso tudo? Pensando aqui, é aquela pergunta de 1 milhão. Isso aí. Essa só indo para a Idemédica para responder, né? Mas eu posso trazer alguns insights aqui. Primeira coisa, eu lembrei de uma palestra do Bilhão, que foi de uma Mastermind que eu também participei em São Paulo, de um evento, que o Pablo Marçal falou assim, mas vocês querem mesmo ser bilionário? Porque vocês não sabem o quanto de energia que precisa para ser bilionário. Porque às vezes a gente quer o glamour, mas não quer o processo. É isso aí. E o processo... no início você chegou a falar assim, não, para contar como você conseguiu isso tão rápido, né? Isso tão rápido às vezes é 10, 14 anos, aquele cara que faz sucesso, estoura como cantor, vamos falar sertanejo, fala, nossa, esse cara fez sucesso de um dia para o outro. Ó, que você vai ver, faz 15 anos que ele está no mercado ali, construindo sucesso. E eu complementando, né, tô mais enrolando do que respondendo, mas eu lembrei também do André Fernandes uma vez que falou assim, quanto tempo que ele demora para fazer um culto de 1 hora, assim, para ele preparar aquele culto. E ele falou sabiamente uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, foi a vida toda. Porque às vezes 1 hora você não prepara esse culto um dia anterior, você gasta a vida toda para conseguir fazer um culto de 1 hora. Agora, tentando ser mais objetivo, eu defendo que a gente tem que ir acrescentando primeiro camadas na gente, né? Eu gosto de falar muito sobre isso. Eu formei dermatologista, depois eu fiz cirurgia dermatológica, depois eu fiz nutrologia,
Depois eu fiz algumas especializações e cursos até fora da medicina especificamente. Isso vai fazendo com que eu fique mais interessante para o mercado. E eu criei uma ambiência muito favorável, né? Onde tanto os pacientes, como os colaboradores, como os médicos querem trabalhar comigo, né? Eu não falo que eles trabalham para mim, eles trabalham para ele, comigo. E, consequentemente, eu sempre preocupei muito e algumas coisas eu fui fazendo de uma forma muito orgânica e depois que eu fui estudando, eu fui entendendo que tinha processos nisso, né? E, consequentemente, eu fui aplicando um processo em algo que eu fazia orgânico. Eu criei pilares, a gente tem pilares lá na clínica que é sobre a questão de excelência, da inovação, da experiência. Então, todo o treinamento da minha equipe, que isso tudo traduz numa cultura da empresa, que muitas das pessoas não estão preocupadas com isso, faz com que um colaborador sinta-se à vontade ali e não queira trocar de empresa porque ofereceram 500, R$1.000 a mais para aquele colaborador, que seja um funcionário, que seja um médico também. Então, todos esses passos são importantes. Você tem que ter pilares muito claros que você depende da sua empresa para as outras pessoas que trabalham com você entender para que caminho você está percorrendo, porque como líder você tem que mostrar o caminho, eles têm que sentir segurança que você está mostrando o caminho, porque a insegurança faz com que às vezes eles não gerem energia. A hora que vê você com muita energia, eles falam assim, peraí, se o Bonis está com tanta energia assim, por que não? Né? E dificilmente pessoas que não têm uma boa energia, uma energia alta, conseguem conviver ao lado de uma pessoa que tem muita energia. Então, isso tudo vai acrescentando. Pilares muito claros, depois uma cultura muito forte, um treinamento de equipe contínuo e constante. Ontem eu estava com treinamento da minha equipe e a gente estava com treinamento tanto para a questão de processos da empresa, como também para a saúde, né? A nutróloga da nossa clínica ficou 1 hora ali ensinando os meus funcionários, meus colaboradores, como eles podem fazer para ter mais saúde, a importância do sono, da atividade física, da alimentação. Aquilo vai gerando um salário emocional, que é uma palavra muito forte, que é maior do que o salário que as pessoas recebem, porque uma das colaboradoras que está lá comigo, ela trabalha comigo há mais de 10 anos, eu estou fazendo um tratamento de tirzepatida e todo o processo que a gente tem lá na clínica, estou dando para ela, porque eu quero que ela sinta valorizada e que ela tenha saúde, já que eu defendo que a saúde é algo que minha clínica defende. Então, a gente tem que ser coerente o tempo todo. Então, são várias dessas ações que vai ajudando com que a gente vá conquistando uma escada após a outra, um degrau após a outro. E além desse treinamento da equipe, como você mesmo disse, eu entendi que o comercial, já que eu não tinha um consultório, eu tinha uma clínica é uma empresa que tem que dar lucro, né? E uma empresa que tem que dar lucro, ela tem o setor comercial dela. Eu transformei secretárias hoje em head de marketing, em closer, em SDR. Então, eu peguei o que o mercado já comunica, olhei para a minha empresa e falei assim, quem é quem aqui? Quem está faltando e quem eu posso trazer? Então, eu tenho um time comercial dentro da minha empresa, aonde porque lá a gente faz vendas. Independente se eu, como médico, avaliei o paciente, indiquei um tratamento, depois ele cai na esteira ali do meu comercial, aonde ele vai falar com o meu head de marketing, com o meu closer, com todo um processo que uma empresa normal tem que ter. E se você, como médico, não conhece um funil de vendas, se você não entende como é que funciona um lead frio, um lead quente, eu posso falar para vocês que vocês estão perdendo vendas e, consequentemente, vocês não conseguem alcançar um faturamento. A gente tem ticket médio, a gente tem um objetivo de faturamento mensal. Esse comercial, ele ganha conforme a gente vai alcançando essas metas. Então, eu faço com isso que tenha uma cultura interna ali entre o comercial, porque como é medicina, eu nunca deixo o comercial engolir os médicos, a clínica tem que ser mais forte. Então, quando eu estou ali no meu consultório, eu estou ali numa consulta com o paciente, indicando o que ele mais precisa. Legal. Indiquei. Daí eu passo para o comercial. Daí o comercial que vai ver ali como
vai auxiliar aquela cliente a fechar o procedimento dele. Se tem que dividir mais, se tem que usar algum tipo de estratégia que pode facilitar com que ele feche aquele procedimento. Então, são várias dessas estratégias, eu acho que foi somando uma coisa à outra que fez com que eu conseguisse alcançar algo nesse sentido. E às vezes é sobre isso. Você não tem que parar, dependendo do local que você está, e pensar como faturar R$1 milhão. Eu quero faturar R$1 milhão, porque talvez ainda está muito distante da realidade sua hoje. Mas há 4 anos atrás eu estava pensando como eu deixo de atender plano de saúde. Há 15 anos atrás eu estava como eu paro de dar plantão médico. Então algumas coisas, alguns ensinamentos que a gente vai trazer no ID Médico, que é a partir da minha experiência, vai de alguma forma servir para você dependendo de quanto preparado você está para absorver aquilo. Muito legal. Eu queria muito que você fizesse essa análise temporal. Nós começamos com o doutor falando sobre a marca Dr. Bonis, falando sobre o Dr. Colágeno, ele passou por Além do Olhar e agora ele contou para você o passo a passo que ele faz, o que ele já constrói hoje na clínica. Thiago, para ele é fácil, porque ele já tem um monte de médica que trabalha lá, já tem uma área comercial gigante e tal, mas não foi assim sempre. Não foi assim sempre. E isso que eu quero muito trazer para você, médico. Pensa aqui, qual é o passo que você precisa dar hoje para apenas parar de trocar horas, gastar o seu tempo apenas com a sua técnica, com a especialidade. Olha o que ele fez. Lá atrás, 15 anos atrás, ele precisou tomar uma decisão de largar o plantão. Para isso, ele precisava ter um plano. Do plantão, ele vem para a medicina e ele vem atuar fora do plantão, ter sua própria clínica. Cara, como eu vou ter a minha própria clínica? Isso. Nesse tempo todo, ele foi aperfeiçoando. Lembra que ele falou, 10 anos atrás, ele estava buscando conhecimento de marketing. Depois ele foi para um mastermind. Depois ele veio, construiu a própria marca. Depois ele veio, virou sócio. Percebe que tem uma construção? Nós não estamos dizendo para você, médico, que está faturando 80, 100 mil reais por mês, 50, 40, 30, sei lá quanto você está faturando por mês. Não estou falando para você hoje que amanhã você tem que faturar 1 milhão. Mas que existe sim um passo a passo. Que existe um passo a passo de quem fez e de quem faz, de quem está construindo ainda, que pode fazer você chegar no próximo nível. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão hoje. E essa decisão mais clara e mais fácil é você vindo para a ID Médica. Vem pra cá que a gente vai te ensinar isso. É expansão de mente, Expansão de mente. Porque, como eu disse, há 5 anos atrás, eu lembro de conversar com uma médica, eu falei assim, nossa, essas pessoas que falam que fatura 500, 600 mil, eu acho que são uns mentirosos. Eu lembro de ter falado isso, assim, porque minha mente ainda não estava expandida o suficiente para entender que isso era possível. Claro. Então, o segredo, independente de qual fase você está, você tem que expandir sua mente. Porque daí a consequência da expansão da mente, daí é natural. Daí você vai colher os frutos. É uma coisa que também eu aprendi. Muitas das vezes as pessoas estão preocupadas com a colheita, mas a gente está preocupado com a plantação, com a semeadura. Então vai semeando, vai adquirindo conhecimento, que em um momento você começa a colher tudo isso que você está plantando. Eu quero fechar, porque nós já estouramos nosso tempo aqui, já tem tempo. Tem mais 10 mil coisas para a gente falar. Mas eu quero falar sobre uma coisa importante, Bonis, que é o papel do influenciador de vendas. E eu não estou chamando o influencer apenas. E pode ter o influencer. E eu acho que tem até as fases que você usa mais influencer, porque existe uma diferença entre você ser influencer e você ser influente. Influente é aquela pessoa que está fazendo, está construindo e que ela tem o papel de fazer outras pessoas pensarem como ela, decidirem como ela decide, mesmo ela não estando nas redes sociais. E o influencer é aquele que está construindo uma imagem, uma marca com rotina, com sequência e o tempo todo ali na rede social. E sim, as pessoas decidem porque ela fala também. Só que tem um momento que você precisa, inclusive, definir e escolher qual é o tipo de influência, de influente e de influencer que você tem que ter na sua clínica. Queria que você falasse um pouco disso. Você é um cara que tem, você faz Gustavo Lima, você faz Andressa Suíta, você tem como sócio e cliente Ana Hickman, mais uma dúzia de gente, mas você tem um grande empresário, por exemplo, não sei o quanto você pode dizer o nome dele aqui, que ele não está nas redes sociais e que ele é multibilionário e ele é um cliente que é influente e te traz novos clientes.
Qual é o momento de escolher cada tipo de cliente, de influencer, de influente, de influenciador para o seu negócio, para fazer a clínica crescer? Então, eu acho que o mais importante é você ter clareza do seu negócio. Porque vai chegar um momento que, por exemplo, apesar de eu falar que a Andressa e o Gustavo que me procuraram, mas foi eu que escolhi eles. Ué, como assim? Porque o que eu comunico é tão constante que a pessoa identifica antes de ir para o meu consultório. Então, se você um dia está comunicando uma coisa, no outro dia você está comunicando outra coisa totalmente diferente, dificilmente as pessoas vão fazer uma leitura clara de você. Tudo que você faz comunica nas redes, né? E o que eu faço comunica. Então, eu sou um cara que eu tenho uma esposa, eu sou um cara que eu tô na igreja toda semana, eu sou um cara que eu tenho filhos, 4 filhos, que eu prezo a qualidade de vida deles e que eu gosto de ensinar eles. Então, isso tudo vai gerando mais valor na hora da pessoa escolher o produto que ela vai adquirir de mim. Que às vezes o produto é o próprio Dr. Bones. O que eu vou fazer lá, eles chegam muitas das vezes sem nem saber o que é. E com isso eu conquisto possibilidades como a Ana, conquisto possibilidades como a Andressa, Gustavo, como você disse, e várias outras influências que eu tenho aqui hoje em Goiânia, influenciadoras, vamos dizer assim. E mesmo pessoas que hoje estão fora da mídia, que não tem nem mídia social, mas são grandes empresários que vê o movimento, que entende e sentem segurança naquilo que eu faço e me procura pela técnica. E confia. Mas ninguém fica pela técnica. E a dermatologia tem muito recorrência, eles ficam pelo relacionamento. Perfeito. Então daí eu crio um relacionamento real, intencional, estratégico, para que eu quero caminhar com essas pessoas, eu quero que elas caminhem comigo. Mas não adianta eu ser falso, porque eles têm uma percepção muito grande da verdade. Então, assim, o tempo todo eu quero pegar aquilo que eu sou bom, melhorar e comunicar isso para quem está ali do meu lado. E com a rede social me possibilita comunicar não só para quem está do meu lado, mas para todo mundo que me consome na rede social. Agora, e uma das coisas finais, só para falar sobre isso, que eu até questiono você, eu estou escrevendo o meu livro, mas não é nem sobre você escrever seu livro, é porque eu tenho médicas que trabalham comigo, eu mentoro elas, eu falo assim, o que você está comunicando, ou o que você carrega, que se a pessoa lesse um livro que você escreveu, eu saberia que esse livro é seu. Então, isso é algo importante, porque... Isso é identidade, né? Porque eu falei assim, se ele lesse esse livro, ele acharia que é de um médico, de um dermatologista ou do Dr. Bones. Isso serve para vocês também. Então, assim, o que você carrega, o que você comunica, o que você tem de diferencial, se alguém aleatoriamente lesse aquele livro, saberia que foi você que escreveu. É uma forma de você buscar essa identidade que você carrega, que todo mundo tem. Não é sobre criar uma identidade, você tem. A gente precisa te ajudar a descobrir isso. É isso aí. Eu quis muito trazer essa história do influente, do influencer, o influenciador, o tomador de decisão, porque toda empresa, profissional, pessoa de alto valor percebido, de alto valor agregado e que consegue vender mais caro e vender para o público high ticket, ele tem que aprender a demitir clientes. Sim. Então, às vezes você fica na ânsia de vender mais, pegando qualquer cliente, qualquer pessoa. Entenda, nem todos os pacientes são bons para sua marca. É isso. Nem todo influenciador comunica bem para sua marca. E vai ter um momento que você vai precisar demitir influenciador, que tem milhões de seguidores, talvez, mas você vai precisar demitir porque esse cara não está atraindo gente que comunica o seu high ticket. Presta atenção no que o doutor trouxe. Eu tenho que comunicar o meu relacionamento com as minhas médicas, colaboradoras, parceiras. Eu tenho que comunicar meu relacionamento com os meus filhos, com a minha família, com a minha esposa. Eu tenho que comunicar eu na academia, eu tenho que comunicar o que eu sou, o que eu acredito, o que eu faço, o colágeno. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um plano de narrativa de construção da marca Dr. Bones, de marca Bioestética, de marca Dr. Colágeno. Então, quando a gente pensa nisso tudo, eu preciso dizer para você, às vezes você vai precisar aprender a demitir clientes. Tem gente que você acredita que é bom para você. Às vezes você está até colocando dinheiro, está trocando procedimento com pessoas que estão atrapalhando a imagem da sua clínica. Fica de olho nisso. E que já fizeram talvez sentido para você em algum momento, né? Então, a gente não tem que ser refém de pessoas que, por gratidão ou algo parecido.
Até porque normalmente se você quer alcançar um novo nível, possivelmente você vai ter que trocar ou de colaboradores, ou você vai trocar de mentor, você vai trocar de influência. Então, recentemente aconteceu isso. Uma influência falou assim, olha, eu queria ver se você daria um tratamento para mim e tudo mais. Eu pensei, não faz sentido. Eu falei, então eu vou trocar de dermatologista. Eu falei, tudo bem. Porque eu entendi que a moeda de troca ali não estava compatível. Não era uma pessoa que me trazia uma troca, uns pacientes ou mesmo um posicionamento que estava condizente com o novo momento que eu estou. Isso. Então, o tempo todo você tem que estar pesando, avaliando. Quem já fez sentido não significa que vai estar fazendo sentido nesse momento, e você tem que tomar a decisão. Eu costumo falar assim, como líder, a gente tem que tomar decisões difíceis às vezes, que vão doer, mas a consequência vai ser sua. Ninguém tem dó do nosso bolso, vamos dizer assim. Então a empresa é sua, você toma a decisão que tem que ser tomada. E as consequências você também vai arcar, positivas ou negativas. Com o tempo e com discernimento, a maior parte começa a ser positiva. É isso aí. Eu quero fechar minha parte deixando 2 frases para você, que pode resumir tudo que nós falamos aqui e dizer para você o quanto é importante você estar conosco. A primeira coisa é, não sofra por quem vai embora, comemore quem está chegando. Então esse é um ponto muito importante. Não sofra porque agora eu tenho que aprender uma coisa nova, eu tenho que fazer outras atividades. Você continua sendo médico. Você continua tendo a técnica a seu favor e anos de estudo. Esse conhecimento é seu, ninguém nunca vai tirar. Mas é fato que para você chegar no próximo nível, você vai precisar adicionar novos conhecimentos. Isso é muito importante. E segundo, quando Deus quiser fazer você acessar o próximo nível, Ele não vai te dar coisas, Ele vai te dar pessoas. É isso que a gente quer fazer no ID Médica, te apresentar pessoas que estão seguindo o mesmo propósito, que estão seguindo o mesmo fluxo, pessoas que estão buscando crescimento, inovação, que querem chegar no próximo nível, e é isso que você vai ter conosco. Na Identidade Médica, dias 14 e 15 de março em Goiânia, K Hotel, estamos te esperando lá. Para isso, você precisa entrar agora aí, fazer a sua aplicação. Perfeito. Eu sempre esqueço o nome da aplicação. Fazer a sua aplicação e alguém da nossa área comercial vai te chamar, porque quem escolhe sou eu e o Bonis. E eu quero escolher você. Se você está aqui até agora, faz sentido você estar conosco. Vamos embora. E o resumo que eu quero deixar para vocês é o seguinte, são 2 dias de imersão e eu queria que vocês parassem para pensar. São 45 anos que eu estou gastando para fazer esses 2 dias de imersão. Então, é muito conhecimento acumulado. E eu quero que vocês tenham expansão de mente, da mesma forma que eu tive, independente de qual momento que você está na medicina, ou como empresário, ou como empreendedor. Talvez você já está como empresário, empreendedor, você só está buscando uma troca, que é bem legal, bem interessante também. Toda mesa que você senta, que você tem uma troca, é interessante. Toda mesa que a gente senta com pessoas maiores, com a gente também é interessante. Então, vem para essa imersão, que eu tenho certeza, se você estiver preparado ali para absorver um pouquinho daquilo que a gente vai trazer, você vai sair de lá uma pessoa diferente. Você vai sair de lá buscando algo que você nem imaginava que você carrega. Bora, turma, se fez sentido para você, compartilha com seu amigo médico, com a sua amiga médica, que faz sentido ouvir um pouco daquilo que nós vemos aqui, e quem sabe estar conosco dias 14 e 15 de março. Bora, tamo junto, vem para a ID Médica você também.